estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando ainda da produção do Talmud, ou Torá oral, ou interpretação da Torá oral, que nós vimos no final do programa, que se chama também de Mishnah, que é como se fosse a segunda Torá, e que começou com a destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Cristo, e por volta do ano 200 da nossa era, porque essa Torá, Jesus veio explicar, porque você deve estar ignorando ou não entendendo porque é que eu estou falando que Moisés recebeu das mãos dos emissários do Cristo os 10 mandamentos no Monte Horebe. Só que você tem que ler João 17,5, a oração final de Jesus, quando ele diz assim: Pai, chegou a minha hora. Cumpri a minha tarefa. E agora, Pai, me honra com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Ou seja, antes do nosso planeta ser criado, Jesus já estava com Deus, lá no mundo da vida, se preparando para assumir a governança, ou a presidência, ou a direção do planeta Terra. É assim que nós, humildemente, entendemos. Por isso que fica fácil de entender, porque Jesus não é Deus. Jesus é o Deus do planeta Terra. Mas como ele diz que a casa do meu pai tem muitas moradas, cada morada tem um dirigente que pode ser chamado de Deus. E o Deus absoluto, supremo, está lá regendo tudo na sua grande condição de poderoso, supremo, absoluto, amoroso, infinitamente justo e bom. Ok? Quero deixar isso bem claro, porque eu entendo que quem trouxe a Torá foi o próprio Jesus que providenciou isso a Moisés, e depois ele vem no monte, nas bem-aventuranças, explicar o que ninguém entendeu até a chegada dele. Fica bem claro da gente refletir sobre isso. Não tenha raiva de mim, não me chame de herético, porque eu estou a serviço do Cristo, como você está procurando seu caminho e eu procurando o meu, porque foi Jesus que nos orientou a isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu não tenho intenção de fazer você mudar de religião, meu querido telespectador. Eu tenho intenção que você use a lógica, a razão e o bom senso. Porque como espírita, nós seguimos sempre a racionalidade dos conselhos que estão na codificação trazida por Allan Kardec, que para nós representa a terceira revelação. Primeira com Moisés, segunda com Jesus e terceira com Allan Kardec. Então, aí vem a seguinte: a razão da transcrição da Torá deveu-se à iniciativa do Rabi Yehudá Hanassi, que se deu conta que a perseguição dos judeus pelos romanos e a passagem do tempo trouxeram a possibilidade de que os detalhes das tradições orais pudessem ser esquecidos. Então, quando houve a diáspora, o judeu se disseminou pelo planeta, perdeu aquela união, aquela convergência de estudo, eles acharam que havia a possibilidade de se perder os detalhes. Então, começaram, então, a contrariar a ordem de não se escrever a interpretação oral da Torá. E o Rabi Yehudá Hanassi compilou a chamada Mishnah em hebraico, que é a segunda Torá ou Talmud. Os sábios que originalmente ensinavam a Mishnah eram conhecidos como os Tanaim. Na concepção de alguns estudiosos, existe uma razão ainda mais forte para a necessidade de uma Torá oral, de se escrever o Talmud. Apesar da Bíblia hebraica originalmente ter sido dada apenas ao povo judeu, ela foi adotada por grande parte da humanidade. A divina providência utiliza-se da Bíblia judaica para pouco a pouco levar a humanidade até mais perto da verdade suprema. Se a Torá tivesse sido totalmente escrita, outros povos a teriam adotada e o povo de Israel deixaria de ser o único e singular.
em um dos livros de nossa Bíblia, Deus confirma através desta frase. Embora eu lhe escreva a minha Torá em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Está em Oséias 8:12. Assim sendo, meu caro telespectador, a Torá oral não apenas define a Torá escrita, mas é o fator que realmente distingue o judaísmo de todas as outras religiões. Atualmente, muitos seguidores do cristianismo se esquecem que Jesus nasceu de uma família judaica e que sem um conhecimento das raízes judaicas do cristianismo, nunca entenderemos a mensagem do Evangelho de Jesus. Isso eu sempre me bato, e como professor de judaísmo e cristianismo primitivo, eu sempre fiquei muito a cavalheiro para entender isso e para transmitir às pessoas e defender. Porque Jesus nunca pregou para cristão. Ele originou o cristianismo como filosofia seus ensinamentos, mas ele nunca pregou para cristão. E um grande estudioso, David Flasser, da Universidade Hebraica de Israel, ele diz que o cristianismo primitivo está edificado essencialmente sobre premissas judaicas. Nem Jesus, nem a antiga comunidade primitiva viveram num vácuo. Eles tinham um conhecimento mais amplo do pensamento judaico, dos relatos judaicos e do modo de vida religioso judaico, do qual está preservado no Novo Testamento e em antigos escritos cristãos. Acrescenta o professor David, Jesus era um judeu que falava para outros judeus. Por conseguinte, sem nenhuma dúvida, Jesus e sua mensagem pertencem à estrutura do judaísmo do seu tempo e é parte inseparável dele. De acordo com essas informações, e sabendo que no tempo de Jesus, o Talmud ainda não estava escrito na forma que conhecemos hoje, podemos concluir que Jesus teve a preocupação de trazer informações indispensáveis para o grande sinédrio, que foram os últimos na sucessão de interpretação da Torá, que foi o grande sucessor da grande Assembleia dos Anciãos, a interpretação oral A interpretação oral da Torá existia, mas não podia ser escrita. Os rabinos expunham e debatiam a Torá e discutiam a Bíblia sem escreverem essas discussões, embora alguns possam ter feito anotações particulares. A sequência histórica dos acontecimentos tem origem no livro de Números, que narra a insatisfação do povo que vinha do Egito, do cativeiro, quando se encontrava no deserto, em virtude da ausência de alimento que eles tinham no cativeiro e agora lhes faltava, como está no livro do Número, capítulo 11, versículo 4 a 15. Moisés intercede a Deus pelo alimento que necessitava para o povo. Deus responde criando uma grande assembleia que veio como solução e auxílio. Confira a resposta de Deus. Então aqui começa a origem do Talmud ou da interpretação oral da Torá. Disse Yahvé a Moisés: reúne 70 anciãos de Israel, que tu sabes ser anciões e escribas do povo. Você os levará à tenda, onde permanecerão com você. Eu descerei para falar com você, Moisés. Tomarei do Espírito que está em ti e colocarei neles. Assim levarão contigo a carga deste povo e tu não a levarás mais sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, pois que chorastes aos ouvidos de Deus, dizendo: quem nos dará carne para comer? Éramos felizes no Egito. Pois bem, Yahvé vos dará o que comer.
Números 11, 16 a 18. Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Yahvé. Em seguida, reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. Yahvé desceu na nuvem, falou e tomou do espírito que repousava sobre eles e o colocaram nos 70 anciãos. Então, a partir daí, o espírito se derramou sobre os anciões e eles começaram a profetizar. 2 homens que permaneciam no acampamento, Eldade e Medade, o Espírito repousou sobre eles, e ainda que eles não estivessem na tenda, onde estavam os escritos, puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés que eles estavam fazendo isso. E disse Moisés: Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, proíbe que esses homens profetizem. Respondeu Moisés: Estás ciumento por minha causa? Quem dera que todo o povo de Yahvé fosse profeta, dando Yahvé o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciões de Israel. Aqui, meus irmãos, surge a grande assembleia de interpretação do Talmud. Da interpretação da Torá que gerou o Talmud. A grande assembleia dos anciãos criada por Deus passou a ser o suporte nos momentos de decisões e continua existindo com os grandes mestres e profetas até o ano 220 da nossa era. Agora, para os nossos próximos programas, toda essa história vai servir de base. Por quê? Porque quando Jesus chega no monte, em um momento tumultuado, onde existia de um lado a política opressora romana e do outro os religiosos que ainda não entendiam a interpretação oral da Torá de Moisés, é assim que seu sermão passa a ter um significado universal. Ao mesmo tempo em que resolve as dificuldades existentes do seu povo, até aquele momento, com relação ao verdadeiro entendimento do significado da Torá oral, que é o Talmud. Então, Jesus vem explicar para eles o que os anciãos falavam e o que seria no futuro, hoje existente nesse tratado de 72 livros, que representa a Torá oral ou a interpretação da Torá oral, que é o Talmud. Na próxima semana, nós vamos começar o estudo do Sermão do Monte, partindo desse princípio de que Jesus veio ensinar a verdadeira mensagem de amor, de perdão e de paz, que ninguém entendeu, vivendo na primeira revelação, olho por olho, dente por dente. Jesus transforma um sermão de amor, de paz, de perdão e de entendimento. Fiquem com ele e até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Muita paz a todos.